Olá pessoal, aqui é Daniela Tineu e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o seu círculo de influência. Como que isso pode afetar nos resultados que você tem. Então, se você está interessado nesse assunto, fique comigo até o final desse vídeo para você entender se você está no círculo de influência ou no círculo de preocupação. Mas antes disso, deixe seu like, se inscreva no meu canal e compartilhe, para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Bom, então hoje nós vamos falar sobre os círculos de influência. Essa é uma teoria do Stephen Covey, também é conhecida como círculos de Covey. E ele é autor daquele livro 7 Hábitos das Pessoas Altamente eficazes. Então, o que ele fala? Ele fala que tem um círculo da preocupação e o círculo da influência. O círculo da preocupação é tudo aquilo que você não tem influência, você não tem poder de alterar aquela realidade. E o círculo de influência são todas as coisas que estão sob o seu controle, que você consegue influenciar para mudar. Então, aqui eu tenho esse modelinho, não sei se vocês vão conseguir ver. A gente tem aqui o círculo de influência e o círculo da preocupação. As pessoas que são proativas, elas estão aqui nesse modelo. Então, como que elas agem? Tudo aquilo que ela pode influenciar é tão maior que ela consegue minimizar a preocupação dela, então é muito maior que a sua preocupação. Já as pessoas que são reativas, elas deixam que as preocupações entrem aqui no seu círculo de influência. E aí o que acontece? Elas ficam reativas, elas já são reativas, elas colocam toda a energia delas para ficar reclamando, para ficar dando desculpas, para ficar dando justificativas, e aí elas se tornam frustradas, reclamonas, reativas, né? E é esse tipo de coisa que altera a sua frequência também. Então, esse círculo de Covey, ele tem muito a ver com as suas frequências, com a forma como que você vai manifestar as suas coisas. Então, veja bem se você está se preocupando com coisas que não estão sob o seu domínio, coisas que você não tem como resolver, coisas que, por exemplo, vamos dar um exemplo, se aumenta o dólar, ele pode até te afetar, o aumento do dólar, mas você tem como alterar isso? Não, então por que você vai se desgastar? Por que você vai se preocupar? Por que você vai ficar falando sobre isso se você não tem como alterar isso? Então, você tem que colocar toda a sua energia nas coisas que estão sob o seu controle, que são o quê? Suas emoções, a sua responsabilidade, o seu trabalho, a forma como você age com as pessoas, como você reage, isso está sob a sua influência. Então, isso é muito maior que a sua preocupação. Eu já falei em outros vídeos também que quando você está preso nos seus problemas, quando você está preocupado, você está preso totalmente no seu ego, no seu sofrimento. Você não está conectado com a fonte e aí você não consegue expandir a sua consciência. E aí você perde todas as oportunidades que estão acontecendo aqui nesse mundo de infinitas possibilidades, porque você está preso nos seus problemas. Você não está com a expansão da consciência, você não está expandido, você não está aberto para receber essas oportunidades. Então, o círculo de influência é você colocar a sua atenção só naquilo que você consegue resolver, que está dentro do seu alcance, né? Que tem controle direto. Tudo aquilo que você tem controle indireto ou que está fora do seu alcance, você não vai colocar sua energia, porque você não vai conseguir alterar. E aí você vai se preocupar e muitas vezes essa preocupação, ela nem vai acontecer. E você não consegue alterar essas coisas. Então você não consegue alterar o resultado do seu time de futebol. Então, o que adianta você ficar nervoso se o técnico mudou, o técnico que não mudou, por que mudou? Você vai conseguir alterar isso? Não, você não vai conseguir alterar isso. Então, para que você vai ocupar e vai pegar essas preocupações de colocar no seu e vai minimizar o seu ciclo de influência, sendo que você poderia aumentar o seu ciclo de influência e minimizar as suas preocupações, só com aquilo que você tem controle. Quando a gente passa a olhar só para aquilo que a gente tem controle, a nossa vida fica muito mais leve. E aí eu já falei também em outros vídeos sobre o estado da mente. A mente tem 2 estados. O beautiful state, que é o estado de belo, do ser, e o suffering state, que é o estado de sofrimento. Quando você está em sofrimento, você está no eu, no ego, centrado em você. E quando você está no beautiful state, você está
conectado com o todo, com o universo, com Deus, com o Criador, com aquilo que você acredita. E é aí onde as soluções aparecem, e é aí onde os problemas se resolvem, porque problema todos nós temos, problemas todos nós vamos ter, mas é a forma como você enxerga e como você conduz esse problema. Então, quando você está no beautiful state, que é no estado belo do ser, você consegue lidar e as soluções aparecem, e aparecem pessoas para te ajudar. Você não encara aquilo como algo que vai acabar com a sua vida. Você consegue arrumar uma solução, porque você está aberto para receber ajuda. E quando você está no sofrimento, as pessoas podem te falar, a solução pode estar na sua cara e você não consegue enxergar, porque você está centrado em si, centrado em você. Então, essa teoria de Stephen Covey, nesse livro, Os 7 Hábitos das Pessoas Eficazes, ele tem 7 hábitos. Então, ele fala o primeiro hábito, que é para você ser proativo, que é para você agir. Ação é diferente de movimentação. Muitas vezes a gente está se movimentando, fazendo esforço que não é esforço inteligente, e aí a gente fica cansado, fica frustrado, porque a gente está rodando e fica no mesmo lugar. Então, seja proativo, tenha a iniciativa de começar as coisas. Não fique esperando lá sentado no seu sofá, porque as coisas não vão acontecer. Por mais que você acredite, elas não vão acontecer. Você tem que se levantar, você tem que agir. Então seja proativo. O segundo hábito é comece com um fim em mente. Então você sabe qual que é o seu propósito, você sabe qual que é o seu destino, você sabe qual que é a sua missão. Então, quando você começa uma coisa e você não sabe qual é o fim, como você vai chegar lá não importa, mas quando você não sabe como é o fim, fica muito difícil de você ter produtividade, de você ser eficaz para continuar naquele caminho. O terceiro é comece pelo começo, com o começo. O que é começar pelo começo, Daniela? É você começar com as coisas que são mais importantes, porque muitas vezes a gente fica fazendo só as coisas que são urgentes e não fazemos as coisas que são importantes. Então sempre comece pelo começo, que são as coisas mais importantes que você tem que fazer, e não aquelas que são urgentes, porque senão você vai ter sempre urgência, porque aí você vai deixar de fazer uma coisa que é importante, ela vai se tornar urgente. Então faça as coisas que são importantes para que você reduza as coisas que são urgentes, para você que não fique só apagando incêndio, e aí você também não se sente produtivo e eficaz naquilo que você está fazendo. A quarta é pense no benefício coletivo. Então sempre pense em prol das outras pessoas. Se aquilo que você vai fazer vai ajudar as outras pessoas. Se for prejudicar, você não está pensando no coletivo. E quando você é generoso, quando você faz atos de generosidade, quando você faz as coisas para o bem dos outros, você recebe muito em troca. Às vezes você não recebe daquilo que você colocou a intenção, mas você vai receber de outros lugares, de outras formas, de outras fontes. E você só consegue perceber isso, gente, quando você está no beautiful state. Porque quando você está no suffering state, você está, ai de mim, pobre de mim, ninguém me ajuda, eu faço tudo para os outros não fazem nada para mim. Por quê? Porque você se coloca em segundo plano, você não está em primeiro plano, você não está conectado. Então, o quarto passo é pense no benefício coletivo. O quinto passo é busque entender para ser entendido. Muitas vezes, e eu já fiz muito disso, a gente quer responder, a gente não quer entender, a gente só quer responder, a gente está pronto só para responder. Então, a pessoa está falando, a gente nem está ouvindo o que ela está falando e a gente só está pronto para, pumba, dar aquela resposta. A gente está só na reação. E muitas vezes a gente só tem que parar e ouvir, parar e prestar atenção para entender, para a gente poder ser entendido, porque muitas vezes a gente reage e aí a gente não é entendido e aí a gente causa um conflito porque a gente nem quis entender, para que depois a pessoa pudesse nos entender. Então, entenda para ser entendido. Então, ouça e depois você dar uma resposta, depois você faz a sua contribuição. E não fique tentando dar a sua contribuição e dar a sua resposta quando você nem entendeu ainda qual é a questão. Eu fiz muito disso e eu fazia isso muito com o idioma também. Eu tinha muita dificuldade de falar, porque quando a pessoa estava falando, eu já estava pensando no que eu ia responder. Então eu nem estava entendendo aquilo que a pessoa estava falando. O sexto passo é busque sinergia, agir com sinergia, agir em união, colocar sua força, colocar sua energia, tudo aquilo que você foca, expande, colocar esforço inteligente naquilo, se juntar em prol de uma causa, colocar
movimento, colocar energia, colocar ação. E o sétimo passo é afia a serra. O que é afia a serra? É você estar sempre orai e vigiai. É você estar sempre afiando o seu lado físico, emocional, espiritual, intelectual. Você tem que estar sempre afiando, sempre lapidando, porque sempre tem conceitos novos, sempre tem teorias novas, sempre tem outras percepções, outro ponto de vista. Os resultados que você tem, eles não são bom ou ruim. Eles são só reflexo daquilo que você acredita como verdade. Então, aquilo que você acredita como verdade é que trouxe aqueles resultados para você. Então, olha para os seus resultados. Você que tem que saber se eles são bons ou ruins. Não sou eu que tenho que dizer, é você que tem que dizer. Só que muitas vezes você acha que o seu resultado é bom ou ruim porque você se compara com os outros. Não, se compare com você. Os outros é muito bom a gente se comparar com os outros pra gente modelar, pra gente avançar em alguns quesitos. Mas essa comparação ela não pode te paralisar. Ela tem que ser sempre uma comparação para te levar para um nível acima e não para te colocar lá embaixo, para te colocar frustrado, para te colocar, nossa, tá vendo? O outro é melhor que eu. Como que ele conseguiu e eu não consigo? Então tem que estar sempre afiando a sua serra. Sempre o seu lado espiritual, seu lado intelectual e seu lado emocional, porque senão você sai do fluxo. Por mais conhecimento que você tenha, você tem que estar sempre afiando, porque senão a gente sai do fluxo, a gente perde o fluxo, a gente perde o caminho. Então, esses são os 7 hábitos aí das pessoas que são altamente eficazes e a gente pode encaixar isso para qualquer área da nossa vida e para qualquer trabalho que a gente venha exercer. Então comece a pensar nisso e comece a pensar no seu ciclo, se você está no círculo lá grandão da preocupação ou se você está aqui no círculo da influência tentando sempre, o seu círculo da influência está sempre maior. E eu tenho que olhar pra cá, pra câmera, tá? Porque senão eu fico olhando pra cá e não olho pra vocês. Então eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Eu espero que vocês comecem a aumentar o círculo de influência e minimizar o círculo de preocupação. E tudo isso começa com a autoobservação, com o autoconhecimento. Quando você vai tomando consciência e vai vendo aquilo que você tá pensando, a forma como você tá agindo, que você tá se comportando e os resultados que você tem. Então eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se inscreva no meu canal, curta, compartilhe para que esse conteúdo possa chegar a mais pessoas. Eu conto com você. Arrasa a prosperidade!